Agora entrei. Opa, boa noite a todos. Entramos? Vamos ver, vamos esperar, né? Alguém entrar aí, porque o Instagram esses dias tá meio estranho. Pronto, aí, ó. A Cláudia. Cláudia Fatah foi hoje a primeira a ingressar. Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. Perfeito, perfeito. Boa noite a todos. Vamos lá. Isso aí, gente. Vamos agora, né? Bagé, boa noite. A Luzia aí sempre com a gente, o Gabriel também. Vamos lá, né? Ei, Pedro, na paz, meu amigo? Vamos esperar o professor Marcelo entrar. E aí a gente já começa. Mais uma semana, né? Pois é. Semana que vem já tá toda agendada também. Professora Flávia Rio, boa noite, seja bem-vinda. Aí, ó, Marcelão entrou já. Daqui a pouco aqui eu já vou. Grande, Teixeira já é lusa. Lusa, sempre lusa, né? Aqui, ó. Sempre lusa, pô. Tamo junto. Deixa eu convidar aqui, sobrevivendo, né? Tá certo. Ué, mas cadê ele? Tá aqui, ó. Pronto. E aí, Marcelo? Fala, meu amigo, tudo bem? Na paz? Graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tô te ouvindo bem, sim, né? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá um pouco baixo, mas eu vou aumentar aqui. Agora vai ficar ótimo. O Instagram tá meio estranho esses dias agora. Rapaz, o Instagram me aprontou ontem uma. Você viu que eu fiz com o Delore? Ficamos 15 minutos tentando. Eu tive que fazer pela página dele. Pela minha página não foi. Não sei o que aconteceu. Ah, agora é horário nobre também. Voltar você e Delore na mesma live, meu irmão. Você queria o quê? Ah, que é isso, pô. Só vagabundagem, pô. Não funciona. Depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, vamos falar de hermenêutica do processo na sexta-noite, é dureza, hein? Ah, você é herói, né? Quem sabe, sabe, né? Quem sabe se vira. Não tem muito erro. Mas deixa eu te apresentar aqui, antes da gente começar a nossa conversa. A liturgia da live exige uma apresentação breve. Nós estamos Beleza. hoje com o professor Marcelo Ribeiro, que é doutor e mestre pela Unesa do Rio de Janeiro e pós-doutor pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é professor de processo civil do G7 e de vários cursos de pós-graduação espalhados aí pelo Brasil. É árbitro da CAMES e é advogado. E escolheu, né? Vai falar, você que escolheu. Ele escolheu, né? Eu sempre faço a gentileza com meus convidados Bem, de permitir que eles escolham o tema. E o professor Marcelo, corajoso que sempre foi, escolheu um tema diferente, né, para a gente conversar. Com certeza vai ser muito interessante, né? E o professor Marcelo, eu queria agradecer, né, a sua presença. É um grande amigo, né? Eu costumo dizer que a gente conhece as pessoas quando a gente divide turma, né? Com elas. verdade. Porque nessa nossa área tem muito babaca, né? Então, assim, hoje já cestei, viu? Você não me Já, leva a já, mal. já, já gostei da live, velho, né? Tem, Dá tem, logo a real, pô. tem muita gente babaca, velho. Gente que Nossa. puxa o tapete, que quer ser melhor e quer ser melhor que o outro, e quer os caras. E aí, quando você, né, divide turma com um cara gente boa e tal, e vê que a coisa funciona e tal, é uma dádiva, né? Eu tive sorte, vou dizer para você, né? Peguei uns babacas, né? Quem nunca? Mas tive sorte de dividir turma com você, dividir turma com o Obrigado. Alexandre Câmara, pessoas que agregaram muito na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, queria agradecer a sua presença hoje aqui com a gente, Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço a você pela gentileza do convite, dizer que para mim é uma honra poder dividir, além das turmas, né, um pouco da nossa vida acadêmica. Agradeço pela generosidade do convite, de poder estar agora conversando com seus incontáveis seguidores. Agradeço pela oportunidade. Dizer que também tive muita sorte, viu, meu amigo, de tê-lo como parceiro
já no início da minha carreira acadêmica, né, em aulas para curso preparatório para concurso. A gente já dividiu uma live, só que no meu canal, né? E lá eu tive a oportunidade de registrar o meu agradecimento, a minha gratidão. Porque você, desde o início da minha carreira, sempre me apoiou, sempre me tratou muito bem, sempre foi muito gentil, muito educado, muito correto. E você foi o primeiro professor com quem eu dividi turma em curso preparatório. Então veja a puta da responsabilidade que eu tinha de dividir uma turma contigo, que você não parte do zero, né? E aluno sempre compara e tal. Então, e a sua generosidade seguramente fez diferença para que o meu começo fosse um bom começo. E tendo já essa referência, eu inclusive fiquei um pouco iludido. Falei, pô, que bom, né? Começou tão bem, então daqui as coisas devem ser por aí. Não são, você era uma exceção. Depois eu tomei umas porradas por aí, tu sabes, mas vida que segue, né? Estamos aqui. É a vida, é a vida. Bom, Marcelo, eu queria já então, vou dar início aqui, vou fazer já uma primeira pergunta que vai servir de alguma maneira também como uma introdução ao nosso tema, né? Para você dizer para nós aí qual que é a importância do paradigma filosófico para o CPC de 2015, para a gente entender esse CPC de 2015. Tá, meu amigo, essa pergunta ela é crucial. Por quê? Porque não se faz dogmática partindo de qualquer lugar. Não se faz dogmática partindo de lugar nenhum. Você sempre parte de um paradigma filosófico. E esse paradigma filosófico trata da percepção do homem no mundo. A maneira como ele percebe o mundo à sua volta, como ele se comunica e, obviamente, como ele também compreende, interpreta e aplica o direito. Então, é uma relação que eu diria que é fundamental. Se você me permitir, eu vou fazer aqui um comparativo para ser, dentro do possível, né, didático para todo mundo que nos acompanha. Porque eu sei que na tua live nós temos professores, pesquisadores, alunos que estudam para concurso, alunos de graduação. Então, para ser didático, vou te pedir aqui 2, 3 minutos só para fazer um comparativo. Vamos pegar aqui o Estado de Direito, vamos pegar o modelo anterior para comparar com o modelo atual. Porque aí você percebe a influência do paradigma filosófico, dessa visão de mundo, para a construção do direito processual. Então, eu vou pegar aqui o modelo anterior. A gente vai para o Estado de Direito, né? A gente está superando o Estado absolutista, você vai para o Estado de Direito, sob o prisma econômico, para o Estado liberal. Não precisa voltar tanto para a Revolução Francesa, 1789, a gente podia ficar aqui mesmo no Brasil, né? Então, você tem um Estado de Direito, o que significa que a lei é um instrumento de segurança para o jurisdicionado, ok? Né? E essa é uma lição do Estado de Direito que nos acompanha ainda hoje, né? Não é difícil constatar isso. Você sabe que não tem crime sem lei anterior que o define, o Código Penal abre assim, não tem pena sem prévia combinação legal. Quando você vai para o sistema processual civil, e aí a gente vai para esse modelo, né, do Estado de Direito, onde a lei é instrumento de segurança, onde a gente está tratando com o CPC 73, o original, não aquele que passou por incontáveis reformas, mas o original, do Alfredo Buzaide, de 73, ele reflete essa proposta de Estado de Direito, onde a lei é um instrumento de segurança, reflete essa proposta de Estado que traz uma isonomia formal, não é? Isonomia formal. O que significa que estudar processo civil nessa quadra da história, lá em 73, penso eu, é mais fácil do que estudar o CPC hoje, 2015. Ele talvez seja mais simples. Por quê? Porque nessa quadra da história, Estado de Direito, a lei é um instrumento de segurança. O direito nesse momento, Daniel, ele não dialoga com a faticidade. Você não está preocupado com tantas questões sociais. E não sou eu quem diz, não. Você pega o CPC 73, abre lá a exposição de motivos e está muito claro. O Hermes Zanetti Júnior, inclusive, numa outra live que fez comigo, fantástica, né, evocou essa lição. Ele disse, na exposição de motivos do CPC 73, está lá dito que o processo civil é uma disciplina técnica, científica, não tem que se preocupar com tantas questões sociais, isso deve ficar a cargo de outras ciências. E você também trabalha com isonomia formal. Qual é o reflexo disso? Uniformidade do procedimento. Exemplo prático, né? Que eu tenho essa... Isso é influência tua também. Vamos
vamos fazer um debate acadêmico, mas sempre puxando isso para a prática, para que as pessoas percebam qual é o reflexo prático dessa discussão acadêmica. Olha o reflexo prático desse momento de Estado de Direito, princípio da legalidade. Veja que a isonomia ela é formal, olha o reflexo no CPC 73, uniformidade de procedimento. Imagine, eu, por exemplo, aprendi essa lição na faculdade. Você poderia ter contratado qualquer obrigação, a realização de qualquer uma delas. Fazer, não fazer, entregar coisa ou dinheiro. Mas se eu tivesse que procurar o Poder Judiciário, obteria do Poder Judiciário uma resposta que era indenização. Quantos e quantos anos o CPC 73 contemplou essa informação de que era pedido implícito perdas e danos? Ainda que não fosse essa, né, a obrigação originariamente contratada. Aí depois a gente avança, vai ter estatuto da tutela específica, mas a presunção era essa. Então, de um lado, você tem um Estado de direito, lei é instrumento de segurança, a isonomia ela é formal, reflexo no Código de Processo Civil, uniformidade de procedimento. Você procura dar a mesma resposta, padronizar os procedimentos e as respostas judiciais. A gente não tem tanta exceção no processo, não tem tanto procedimento especial assim. Você não desenvolve as tutelas provisórias de urgência e evidência como a gente tem hoje. Não é? Essa é a proposta de Estado. E aí, qual é o problema? Como você tem isonomia formal e o direito, nessa quadra da história, não está dialogando com a faticidade, não está tão preocupado com o caso concreto, o que na academia a gente começa a construir? Respostas, eu diria que fora desse procedimento concatenado. Então, daí virão questões como instrumentalidade das formas, o processo não é um fim em si mesmo, ele tem que proteger o direito material. Daí vem aquela expressão de que o bom juiz não é o juiz boca da lei. Porque esse juiz boca da lei, cumprindo só o procedimento, não promove justiça. Por que não? Porque algumas questões importantes não estavam contempladas no procedimento. Dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, nada disso. Essa discussão, inclusive a leitura constitucional do processo, não nos é evidente. Não nos é evidente. A gente está falando, né, de 40 anos para trás. Então, veja que aqui a gente tem um discurso de que o bom juiz não é o juiz boca da lei, esse não promove justiça, porque esse juiz, cumprindo o procedimento, não alcança a identidade da demanda, e que o bom juiz passa a ser o juiz dos princípios. Você vai buscar fora do direito, muitas vezes em referências morais, uma espécie de correção. Como o procedimento não alcança, eu vou me valer da moral para corrigir o direito. Ok? Beleza. Aí a gente tem uma relação entre Estado, que aqui no meu exemplo é Estado de Direito, e o CPC 73. Como é que o homem se coloca para compreender essas questões? Aí a gente vai para o paradigma filosófico, positivista. O nosso amigo Baclaut, né? Já se não entrou, está nos acompanhando, vou falar de Kelsen, exatamente, é o modelo kelseniano. E aí veja que, olha o paradigma filosófico positivista. Ele vai investir num procedimento concatenado, cartesiano, de René Descartes, né? Fechado, hermético. Investe no procedimento concatenado, investe no vocabulário específico. E isso é muito bom porque empresta para nós, no direito, áreas de ciência. Né? O direito passa a ser visto como ciência. Mas, ao final, na ponta, quando o cara vai decidir para entregar o jurisdicionado a resposta, aí se você for pegar a teoria pura do direito, né? Do Kelsen, capítulo 8º, ele vai dizer: a decisão é um ato político, é um ato de vontade, não é comigo. Ele não escreve sobre teoria da decisão. E aí você tem o que eu chamo de mix teórico. Você investe na racionalidade do procedimento, ele está todo concatenado, todo certinho. Pronto. Até decidir. Na hora que for decidir, aí não é direito, aí é política. A decisão é um ato de vontade. E aí você sai de um mix, você sai de uma proposta que é racional cartesiana, e na hora de decidir, você vai para uma outra filosofia que a gente conhece por nome de filosofia da consciência. Você decide assim porque você pensa assim. Você adota a sua referência moral para entregar a decisão. E isso, obviamente, causa insegurança jurídica. E veja que essa discussão que eu estou evocando aqui no início da nossa live, né, puxando lá do CPC 73, do modelo anterior, ela ainda persiste. Porque, de vez em quando, a gente encontra na fundamentação, né, questões, eu decido assim, porque eu penso assim. Semana passada, no Rio de Janeiro, a gente teve decisão, né, no voo. Semana passada, no Rio de Janeiro, a gente teve decisão sobre foro privilegiado. No voto está escrito o quê? Eu decido de acordo com a Constituição e a minha consciência.
Então, essa ainda é uma questão, é dureza, né? Essa é uma questão que ainda nos persegue. Aí você sai desse paradigma daí e vai para o nosso, que é do Estado Democrático de Direito. O que mudou? Mudou o paradigma filosófico. Por quê? Porque agora o homem não atribui sentido de acordo com a sua consciência. Ele não é livre para dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ele não é o centro do universo. Você não está no iluminismo, você não está tratando do antropocentrismo. Aí, na quadra da filosofia, você começa lá e vai dizer assim, agora, os sentidos não são atribuídos à coisa pelo homem. Então, ele não pode dizer, eu decido assim porque eu penso assim. Eu sou livre para dizer qualquer coisa sobre o que é adequado, razoável, proporcional ou justo, e eu escolho dizer isto. A filosofia vem para dizer, não é assim. Os sentidos não são atribuídos livremente pelo homem. Os sentidos são construídos intersubjetivamente, de pessoa para pessoa. O direito também é isso. Então, você sai dessa segunda quadra da filosofia, onde o homem diz de acordo com a sua consciência, e ele tem guarida no direito, porque embora esse homem siga um procedimento cartesiano, na hora de decidir ele faz a festa, ele já decide de acordo com a sua consciência, e você vai para uma terceira quadra da filosofia, que é aqui estamos agora, onde os sentidos são construídos no espaço público, democraticamente. Então você agora está num outro paradigma filosófico que não é positivista. Você está num paradigma pós-positivista. Me perguntaram numa live uma vez o seguinte, pô, pós, você está negando a colaboração de Kelvin? Jamais. Ninguém faz isso. Ninguém sem consciência vai dizer um negócio desse. Pós-positivismo não é antes. Pós é depois. Pós é porque você avançou, não é porque você negou. Então, nessa quadra da história, pós-positivista, qual é o nosso paradigma filosófico? Sentidos passam a ser construídos entre pessoas. Pronto, a gente supera essa filosofia da consciência. Nessa quadra da filosofia, você se depara com a Constituição de 1988. E o que a Constituição faz? Pô, nossa Constituição tem muitas regras e muitos princípios. Beleza. Se olhar para o artigo 5º, eu brinco em sala de aula dizendo que no artigo 5º cabe quase tudo, né? Fora não trazer a pessoa amada em 3 dias, de restos, tudo você pode encontrar por lá. Pô. Mas a nossa Constituição, que traz muitas regras e princípios, Dani, na minha opinião, investe em tantos princípios por 2 razões. A primeira, porque naquele momento, na Constituição de 1988, nós tínhamos, eu diria que um divórcio entre direito e moral. Até a Constituição de 1988, eu disse aqui no início da live que a moral estava fora do direito, né? Que você tinha uma legalidade estrita e como ela não promovia a justiça, o juiz ia pegar fora. Eu não vou cumprir isso não, porque isso afronta a dignidade da pessoa humana, mas a dignidade não estava no texto. Então ele ia buscar fora. Vem a Constituição de 1988 e diz assim, peraí, tem 500 referências morais possíveis, algumas inconciliáveis. Tipo, não dá para contemplar ao mesmo tempo a religião oficial e dizer que o Estado é laico. Nem tudo cabe. Fizemos escolhas. Então a gente tinha lá, para exemplificar, 500 possibilidades, fizemos algumas escolhas morais e inserimos no texto da Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte fez isso. Beleza. Então, da Constituição de 88 para cá, e a Constituição de 88 faz essas escolhas, não tem mais sentido você dizer, por exemplo, que aplicar a letra da lei não promove justiça e que por isso eu vou corrigi-la com um valor moral. Por que não? Porque a moral agora já está no direito. Direito e moral agora são co-originários. As referências morais que devem servir de base para a construção da decisão jurídica já estão no texto. Eu não tenho por que buscar fora. Eu não tenho por que olhar para um texto que foi democraticamente aprovado e falar assim, o legislador aprovou isso. Mas eu não acho legal essa regra. Exemplo, artigo 1015, taxatividade. Caramba, muda o texto. Aí a gente vai para um manancial de jurisprudência defensiva, às vezes contra a lei. Está escrito assim, mas eu quero colocar uma vírgula aqui. Por quê? Porque assim vai ser melhor. Melhor para quem? Com base em quê? Essa jurisprudência democrática, não. Porque você está desrespeitando um texto. E aí você desrespeita dizendo, eu vou buscar fora porque o texto, eu não sou um juiz boca da lei. Naquela quadra da história tinha sentido, hoje não mais. Porque hoje, quando você aplica a lei já encontrando ali as escolhas feitas pelo Constituinte. Esse é um ponto. E o último é de que a nossa Constituição, ela propõe, o que eu
eu digo sempre que tenho essa oportunidade, propõe isonomia material. A nossa Constituição propõe a retomada do diálogo do direito com a faticidade. É completamente diferente do sistema anterior. Não por outra razão, aquele CPC 73, raiz, ele foi tantas vezes emendado para conseguir algum diálogo com a Constituição que Luiz Fux, mais de ocasião, disse o quê? O CPC 73 já caminha a passos largos para a inconstitucionalidade, porque tem uma hora que não dá mais para você emendar. Daí a necessidade, muitos dizem, de um novo código. E esse código, que eu já nem chamo de novo, porque não é um código Peter Pan, pelo amor de Deus, CPC 2015 está bom, novo CPC já deu, CPC 2015. Esse CPC 2015, ele é concebido à luz da Constituição Federal. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso código, ele é concebido para viabilizar que algumas promessas constitucionais se realizem. E quais são as promessas constitucionais? Dentre elas, como eu lhe disse, isonomia material. Considerar a peculiaridade do caso. Fazer com que o direito dialogue com a identidade da demanda. Como é que isso é possível? Aí eu vou lhe dizer, na minha opinião, isso só é possível com a inserção dos princípios. Por que tem tanto princípio na Constituição? Por que tem tanto princípio no Código, na minha humilde opinião? Porque só com a regra você não alcança a identidade da demanda, cara. Não tem como. Não tem como exigir. Quando eu li o artigo, você seguramente também viu isso, né? Participou, inclusive. Eu disse pro Zanetti, eu fiz, tem artigo aqui que tem nome e sobrenome. Né? Alguns artigos nós sabemos que tem lá o seu sobrenome também. Então, não dá para desconsiderar isso. E veja, não dá para olhar para o código, esse catatal de princípios e concluir que os princípios estão ali por uma razão qualquer. Não penso assim. Como eu lhe disse, na minha humilde opinião, os princípios são inseridos ali para que você tenha flexibilidade de, em olhando para o caso concreto, entregar uma resposta constitucionalmente adequada. É o que a gente tem, por exemplo, na desconstrução do procedimento de execução. O Gajardoni, nosso querido amigo Gajardoni, já tinha decantado essa pedra há muito tempo. Esse rapaz teve uma revolução aqui na execução e é silenciosa. Se olhar para o procedimento de execução, qual é o prazo? Imagina para a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa. Qual é o prazo? O juiz pode arbitrar e o prazo vai ser razoável. Qual é a multa? Que o cliente sempre pergunta quanto vai ganhar de multa. A multa é proporcional. O que é proporcional? Mas se não funcionar, né? Desde o 461, 461A, lá da 10444 de 2002, também ninguém tinha se indignado, nem se surpreendido com isso. Mas quando botou o que estava faltando, que era para dinheiro no CPC 2015, foi um carnaval. Mas a gente ia fazer isso com muitas outras obrigações, é de fazer, não fazer, entregar coisa diversa de dinheiro. E por que a gente foi flexibilizando? Porque só diante do caso concreto é que você vai dizer o que é razoável de prazo, o que é proporcional de multa e o que é adequado como medida judicial. Então, você está trazendo para o texto diversos princípios, penso que com uma função muito nobre, que é de viabilizar o diálogo com o caso concreto, com a identidade da demanda, e entregar uma resposta sobre medida, constitucionalmente adequada. E aí, para encerrar, eu lhe digo qual é o problema que a gente tem, qual é o desafio aí. O desafio, na minha opinião, Daniel, é atualizar a nossa matriz hermenêutica. Por quê? Porque se você olha para o Código de Processo Civil hoje, se você olha para o CPC 2015, que em função do que eu sustento aqui, tem muitos princípios, muitos conceitos jurídicos indeterminados e muitas cláusulas gerais, e aí eu dei o exemplo da execução, né? Pensar no cumprimento de sentença, no 139, inciso 4, as medidas atípicas, o legislador diz que qualquer medida. Você lê aqui, pelo amor de Deus, qualquer medida chega a dar um frio na espinha. Vai enfrentar qualquer coisa? Não. Mas aí veja qual é o desafio. Se você olha para o CPC 2015, recheado de princípios e termos vagos, partindo daquele paradigma filosófico anterior que eu mencionei, positivista, quem decide está num parque de diversão. Porque se ele pode decidir de acordo com a sua consciência individual, sem ter que se submeter essa convicção ao contraditório, ele está num parque de diversão, porque ele tem muito mais liberdade, né, do que tinha no CPC 73. De outro lado,
se você atualizar a hermenêutica jurídica, se ela passar a trabalhar na terceira quadra da filosofia, onde os sentidos são produzidos democraticamente, aí eu penso que o resultado também é justo e democrático. Por quê? Porque aí nem sempre o que a gente pensa acerca de razoável, adequado, proporcional e justo vai ao encontro da diretriz constitucional, velho. Isso é muito comum, você olhar para o Código de Processo Civil e falar assim, pô, caramba, eu não gosto desse dispositivo. Eu não gosto de vários, pô. Vários. Mas aí, a deixar de aplicar porque eu não gosto, ou colocar lá uma exigência a mais, exemplo, nos embargos declaratórios para terem fins de pré-questionamento ficto, sem nenhuma previsão legal, vai uma diferença enorme. Então, eu penso que o maior desafio que a gente tem hoje, o desafio hermenêutico do CPC 2015, não é com a técnica processual. Aqui eu penso que a gente já avançou e a gente estuda bem. O maior desafio para mim é atualizar a hermenêutica jurídica. Porque senão o que você tem? Você tem um código de primeiro mundo, mas quem está operando esse código, quem está lidando com ele, não acompanha. Ainda está preso no século passado. E a consequência prática disso, para o jurisdicionado, é ter que enfrentar decisões, algumas vezes, infelizmente, arbitrárias. Eu decido assim porque eu penso assim. Tem um outro voto, que seguramente você conhece, do ministro Humberto Martins, do STJ, é um clássico esse voto. Né? Ali é dureza. Eu boto esse voto para dar um choque de realidade nos guris. Eu falo, pô, é isso aí. Estudando, o direito é lindo e tal, tudo maravilhoso, tudo tranquilo, vamos ponderar. Você estuda direito de família, então que maravilha, né? Afetividade e tal. Eu falei, beleza, você vai lidar com isso aqui na vida real. Aí abre o voto, o cara diz. O cara não, né? Vossa Excelência, olha a liturgia, o ministro do STJ, com todo o respeito que lhe é devido, diz, ó, não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto eu for ministro do STJ, assumo a autoridade da minha decisão. Eu decido assim porque eu penso assim. Doutrina e jurisprudência que se amoldam ao meu pensamento. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. Como é que você combate isso? Só com o texto vai? Eu não sou ingênuo, não. Não vai, não. Não vai. Porque se você olhar para o texto novo com essa lente antiga, você pode ter o texto mais democrático e procurar amarrar da melhor maneira possível e ele vai continuar decidindo de forma, como a gente diz, solipsista. Então, eu não acredito que só com o Código de Processo Civil a gente resolve isso, não. Você pode ter a lei de primeiro mundo. Se o cara que interpreta tiver arraigado a uma matriz anterior, não funciona. E o problema é que a matriz anterior, na minha opinião, ela bate de frente com o Estado Democrático de Direito. Não é uma questão de preferência. Não é isso. Não é isso. Não, eu prefiro esse porque acho que essa técnica é melhor. Não é isso, não. A matriz anterior, solipsista, filosofia da consciência, decido assim porque eu penso assim, produz resultados, na maioria das vezes, antidemocráticos. Por quê? Porque cada um tem uma visão de mundo, né? A minha visão não é a sua. E a gente sabe que ninguém vai ao judiciário querendo saber o que é, por mais douto que seja, uma opinião individual. A gente vai ao judiciário querendo uma resposta institucional. E isso não pode depender da convicção pessoal de um desembargador, um ministro, um juiz, quem quer que seja. Se a gente não atualizar essa hermenêutica jurídica, o artigo 926 é decorativo. Os tribunais têm que manter a coerência, a integridade e a estabilidade das decisões. É o pedido, uma súplica, uma carta de recomendação. Mano. Na ponta não vai funcionar. Você pode ter previsto o sistema mais desenvolvido e técnico de precedentes. Não vai funcionar. Por que não? Porque os tribunais não vão seguir os seus próprios precedentes. Pô. Quantas vezes a gente já não viu o STJ dizendo que os juízes aqui de primeiro não estão respeitando os precedentes? Pô, no próprio STJ, às vezes, a gente encontra incoerência de precedentes que são aprovados na própria corte. Então, eu acho que esse é um problema relevante, que eu acho que a gente tem que debater. E eu faço, meu amigo, porque eu penso que essa discussão acadêmica tem reflexos, tem uma repercussão prática para quem está advogando, para quem está vivendo do direito. Né? Não é
diletantismo, não. Eu acho que há uma repercussão prática que é muito importante e afeta a vida do jurisdicionado. Por isso que mesmo sexta-feira à noite, eu falei, rapaz, eu vou lançar esse tema aqui para o Daniel. É interessante, né, que você estava comentando. O Vamber, né, que tem falado isso, que eu acho engraçado, que existem... Todo mundo tem 3 códigos de processo civil na cabeça. O que foi aprovado, o que você queria que tivesse sido aprovado e o que o STJ aplica. E aí é aquela Cara, história, genial, né? genial. Como assim, né? Se você explicar isso para uma criança, né? Cara, você tem que fazer um curso, cara. Você tem que fazer um curso assim, Daniel. Bota assim, ó. O CPC pela visão do STJ. Manual de Sobrevivência na Selva. E pronto. Pois é. E tem vários, né? Tem vários cursos assim, né? Eu mesmo fiz. Aí eu fiz 1 ano de CPC na visão do A STJ. visão do 2 STJ. anos. E era só julgado. Falou, gente, não interessa o que está certo e o que está errado. Interessa o que os caras estão decidindo. E é assim, você já se acostuma. É bem pragmático, né? Mas eu tenho uma questão, Marcelo, que eu acho bem interessante. Vamos ver se você me ajuda nessa. Porque com esse prestígio que os princípios eles ganham, o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que os princípios eles acabam sendo utilizados muitas vezes para, em termos hermenêuticos, para afastar a regra. Basicamente, a regra diz sim, e aí você saca um princípio para dizer, não, na verdade, esse sim aí é um não. É um não, né? Por aí. E põe na conta do princípio. E é um discurso, como é que eu posso dizer, atraente. Sedutor, né? Porque ele vai pegar a premissa, que é uma premissa válida, indiscutível e pura, vamos dizer assim, de que o CPC prestigiou os princípios, de que o CPC colocou, eu costumo dizer, Maurício, Marcelo, que o CPC ele fez uma comissão de frente à la Paulo Barros. Então, aquela que impressiona, impactante, inesquecível. Aquela coisa, nossa senhora, fica tudo assim, meu Deus, que maravilha. E aí veio com essa princípio. Pá, vamos lá, nos primeiros artigos já meteu o que a gente estava vendo. E o artigo 1º, né? Porque o artigo 1º ele fala, interpretar, meu amigo, compreender, aplicar de acordo tudo com a que você vai ler aqui, Constituição. tudo que você vai interpretar, aplicar, lembra que tem um negócio lá em cima que chama Constituição Federal. Lembra disso? E segue o jogo aí. Vai ler os outros 1.071 artigos. E aí eu fico preocupado, né? Eu na verdade, fico pensando. E aí tem os princípios ZAP, né? O princípio super trunfo, né? Que eu sou da época do super trunfo, né? Também, pô. Que é o princípio onipresente, o princípio da dignidade da pessoa humana. O que fizeram com esse princípio é uma judiação. É uma caixa de Pandora, ali cabe o mundo, pô. Tudo. A gente brinca dizendo que pela dignidade você fundamenta a inicial, a contestação e a decisão. E todos eles atribuem uma percepção diferente, pô. Não é bonito de ver? Numa discussão de crédito, né? Tipo, como assim, né? Tipo, direito material mais vagabundo que tem. Não, isso aqui é a dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana. Eu nem sabia. Né? E aí eu pergunto, né? Essa valorização dos princípios e essa exigência hermenêutica, dada pelo inciso 1º, pelo artigo 1º, logo do Código de Processo Civil, ele não é um gatilho para discricionariedade judicial, para volta a um paradigma que, em tese, já deveria estar superado, que é eu escolho porque eu acho que é assim e vou sacar um princípio da cartola para deixar a minha opinião bonita e pretensamente embasada, né? Como é que é isso aí, Marcelão? Fala para mim. É uma crônica de uma tragédia anunciada. A galera botou aqui já isso. A culpa é do Orc. Vai resolver com o Alex. Cara, vamos lá. O que eu acho? Mas vamos lá. O que eu penso? Que, como eu te disse, os princípios eles são evocados para viabilizar o diálogo do direito com a faticidade, para que você tenha condição de identificar quais são as peculiaridades da demanda, entregando respostas constitucionalmente adequadas.
E veja que essa necessária adequação, esse ajuste fino para que você tenha uma resposta constitucionalmente adequada, não está só na abertura do código. O que é o artigo 190? Olha o que diz o artigo 190, de que as partes podem promover ajustes no procedimento para adequá-lo à especificidade da demanda. Você tem um caráter negocial ali, isso é evidente. Quando você, no artigo 139, diz que o juiz pode adotar qualquer medida que seja adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial. Quando você vai para as tutelas provisórias, olha como a gente vai trocando a técnica legislativa. No Código anterior, você tinha um livro dedicado ao processo cautelar. Putz, as medidas típicas do arresto, tinha um procedimento para o arresto. Do sequestro, tinha um procedimento para o sequestro. Da busca e apreensão. Vá buscar isso no CPC hoje. O que você tem um artigo falando das medidas e dizendo, o juiz pode adotar a medida que for adequada para o caso. Você está trocando uma série de procedimentos pré-determinados, concatenados, como era no Código anterior, um procedimento para o arresto, um para o sequestro, para a busca e apreensão, produção antecipada, está colocando um artigo dizendo, o juiz pode adotar a medida que ele entender adequada. E qual é o procedimento? O procedimento, ele é construído de acordo com a identidade da demanda. Então, olha como você tem mais liberdade no código. Beleza, mas isso tem um custo. Para tornar isso possível, a gente começa a investir maciçamente em princípios. E aí, qual é o problema, na minha opinião? De novo, é a matriz hermenêutica. Por quê? Porque se você permanece arraigado àquela matriz anterior, positivista, que investe na discricionariedade judicial, e aí eu me permito fazer referência aqui à crítica hermenêutica do direito, do meu querido amigo, parceiro Lênin Streck. Se você investe nos princípios com base nessa matriz positivista, que aposta na discricionariedade judicial, é óbvio que os princípios vão ampliar a discricionariedade. Né? Aí você vai ter decisão judicial dizendo que na adequação cabe tudo. Apreensão de passaporte, cancelamento de cartão de crédito, né? Vai reter a CNH do indivíduo, não importa se ele tem carro, mas não dirige, ou se é motorista por aplicativo. De adequação cabe o mundo. Você imagina o sujeito que decide de acordo com a sua consciência, olhando para o princípio da dignidade da pessoa humana. Pô, ele faz o que ele quiser. Fica até difícil você discutir, rebater. Por quê? Porque até o 489, o que a gente tinha muitas vezes? Uma fundamentação muito sucinta, né? Quantas e quantas vezes a gente não viu de exemplo assim? Vou julgar o pedido improcedente, com base em quê? Na adequação, na proporcionalidade, na dignidade da pessoa humana. Eu vou julgar improcedente com base na jurisprudência dominante. Porra, de onde? E por que essa jurisprudência dominante se aplica ao meu caso? A gente não tinha a mesma preocupação há alguns anos. Aqui temos hoje. Então, veja que, se de um lado o Código evocou muitos princípios, de outro, pelo 489, parágrafo 1º, que serve de exemplo, ele já apresentou, eu diria que algumas diretrizes. Por quê? Porque lá a gente tem a fundamentação das decisões, o legislador diz o que não é uma decisão fundamentada, ele diz, se você apenas evocar um princípio, conceito determinado, cláusula geral, consectável de jurisprudência, ou mesmo um artigo, uma regra, sem demonstrar pertinência com o caso, a decisão é nula. Então, a gente já tem uma referência para isso. Primeiro ponto. Segundo, se a gente atualiza a hermenêutica jurídica, sai do positivismo, e aí você tem algumas possibilidades, o pessoal aqui falou do Ronald Dworkin, é uma das matrizes que mais me interessa. Por exemplo, uma das matrizes teóricas que eu utilizei na minha tese de doutorado. E o Ronald Dworkin, ele propõe uma visão do direito como integridade. Então, não é a única proposta, é uma delas. Não dá para comentar todas, mas vou pegar essa do Ronald Dworkin, que propõe a leitura do direito como integridade. Eu gosto muito da proposta do Ronald Dworkin, porque penso que ela dá respostas satisfatórias para os nossos problemas práticos processuais. E aí, para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, o Ronald Dworkin vai propor uma leitura do direito por meio de dois vetores, eu diria. Não estou esquecendo da estabilidade, não, mas para otimizar, ele propõe uma leitura dos princípios por meio de dois vetores hermenêuticos constitucionais. Então, é interpretar o CPC partindo da Constituição, com duas lentes, coerência e integridade. A coerência está ligada à isonomia material. Pô, resposta padronizada que desconsidera a isonomia material não é uma resposta constitucionalmente adequada. Por quê?
Porque você dá a demandas absurdamente distintas a mesma resposta. Isso causa insegurança jurídica. Tanto é que você sabe muito bem, a gente tem instrumentos para combater isso. Vários, inclusive, né? Você tem conexão e continência, recurso especial por dissídio jurisprudencial, incidente de assunção de competência, IRDR, e aí lá vai. Agora, essa é a coerência. A integridade está associada aos princípios, para responder bem a sua pergunta, que diz que os princípios representam um padrão ético, um padrão de conduta que a gente tem que respeitar. É o preço que a gente paga por viver em democracia. E, sendo ainda mais didático, ele propõe aqui a leitura dos princípios por integridade. O princípio não é um super trunfo, aquela carta da manga que você tira para decidir de acordo com o que você pensa. O princípio tem o seu sentido delimitado no espaço público, gradativamente. E o papel que nós, advogados, exercemos aqui é fundamental. Por que a gente leva as teses, a gente provoca, a gente argumenta, a gente amplia ou reduz? A gente participa ativamente na construção desses sentidos. É o que acontece com bem de família. O que é que a gente considera bem de família? Quais são as hipóteses de impenhorabilidade do salário? Não é? O que é que a gente considera ou não jurisprudência defensiva? O que é que a gente considera ou não uma atuação de boa ou de má fé? O rol do artigo 80 não é taxativo. Claro que não. Para o bem e para o mal, nós somos criativos. Né? A gente vai pensar numa hipótese de atuar de má fé que não está prevista na lei. Quer dizer, olha quantas possibilidades de atuação de má fé você tem nesse período de pandemia, onde o ambiente ele é virtual, que podem não estar expressas ali no artigo 80. Não dá para prever o mundo. E os sentidos desses termos vagos, desses princípios, são delimitados gradativamente no espaço público. Aí vem uma história muito famosa que é do Romance em Cadeia, que eu acho super didática. Você conhece, eu vou me permitir contar para a galera que nos acompanha. Ele diz, porra, imagina que você vai escrever, eu vou lhe dar aqui o livro, e diz, você vai escrever o capítulo 187 de um romance, de uma novela. Homenagear nosso amigo Fred J, que é noveleiro. Então, ele vai escrever o capítulo 187 de uma novela. A página está em branco. Você pode escrever o capítulo 187? Pode. Você pode escrever qualquer coisa ali? Não, porque você tem que respeitar o histórico institucional. Pô. Você tem que olhar para trás e respeitar os 186 capítulos. Por quê? Porque senão você vai escrever algo que não se comunica, quebra a integridade. É você, por exemplo, ter uma decisão que não considere hoje como união estável, união entre duas mulheres. Por quê? Porque o cara tem a convicção dele, ele acha que isso não é direito, não está valendo. Essa conclusão viola o nosso sistema, rompe a integridade. E aí, olha que legal, né? Porque os sentidos sendo construídos democraticamente no espaço público leva mais tempo, mas passa a ser uma resposta institucional. Claro que sim. Aí, quando ela se torna institucional, quem vai advogar tem muito mais segurança, pode atuar estrategicamente, porque ele não vai depender de um desembargador, de um ministro, ele não vai. Recentemente, a gente teve um caso assim, né? Uma jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal Federal desde 1999. E aí veio uma decisão do PJ do Rio de Janeiro que diz, não, mas na minha consciência não é assim, é foro privilegiado e acabou. E aí a gente já recorre ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você vai delimitando o espaço público. Aí eu acho que funciona bem. Então, na verdade, o nosso... Além de uma mudança, né, de mentalidade, a gente teria que contar muito com respeito ao 489, parágrafo 1º, para a roda girar, né? Sem dúvida. E não é o que está acontecendo, né? A resistência... É grande. Vamos, já que é sexta, né? Estamos dando a real. Em quantas ocasiões você viu a galera comemorando o dispositivo do código e falou, não vai rolar isso aí? Quantas vezes? Várias. Várias. O que estava escrito, o pessoal comemorou. Aí eu digo, eu não quero ser o portador da má notícia. E isso aconteceu muito, você acompanhou também, com o combate que a gente teve na advocacia contra a jurisprudência defensiva. Então, isso aqui é um absurdo. Vamos botar no código um artigo expresso para combater a jurisprudência defensiva, para cancelar essa súmula. São várias as hipóteses. Ato praticado antes da fluência do prazo, para superar aquela jurisprudência do recurso extemporâneo, meio bizarro. Né, pô? Meio eu tô sendo, pois é, aí tá lá, expresso no CPC, pré-questionamento FIC para os embargos declaratórios, tem vários, né?
a falta de assinatura do agravo, que era considerado inexistente, pô. É o fulminal não ato. E aí você diz muito bem, pelo 932, parágrafo único, a gente praticamente acabou com a rejeição liminar do recurso. Pô. Fora algumas situações que realmente não dá para sanar, tipo, não dá para inventar um prejuízo para justificar o recurso do cara, mas a gente praticamente acabou com a rejeição liminar. Você está construindo textos para superar a jurisprudência defensiva. Funciona? Não, porque a jurisprudência vai se adaptar, é uma adaptação darwiniana. Ela vai se adaptar e vai criar novas barreiras. Se você não atualizar a maneira como você interpreta, a jurisprudência só atualiza e vai colocar novas barreiras lá na frente. E a gente já está vendo isso, né? A gente já está vendo isso, por exemplo, nos embargos declaratórios, que não cabe embargos declaratórios contra a decisão que não admite o recurso especial extraordinário. A gente viu isso aqui numa live. Com base em quê? Se o código diz que cabe de qualquer decisão, bicho. Quer dizer, aí no código está escrito, cabe de qualquer decisão. Mas STJ não, mas dessa não cabe. Então, naquela época eu já olhava e falava, só pelo texto, não vai. A gente também tem que atualizar a hermenêutica jurídica. É um assunto importante, porque ela tem colaborações práticas. Se só ficar alterando o dispositivo, aí a gente está enxugando gelo. Enxugando gelo. É um certo ponto desanimador, né, Marcelo? Porque quando eu fui convidado aí para a última jornadas que teve, foi em Belo Horizonte, e aí jornadas é aquilo lá, né? Você tem 15 minutos para falar e o IBDP te dá o tema. Então, beleza. Aí os caras me mandam o tema. O meu tema era o seguinte: quando o artigo 489, para primeiro, entrará em vigência? Esse era o tema. Pergunta, boa interrogação. Bom, aí percebi o óbvio, né? A percepção de que não estava sendo levado a sério. E aí eu falei, eu tenho que fazer um levantamento jurisprudencial para confirmar ou não essa impressão que todo mundo, de forma generalizada, tem. E aí eu vou ser sincero, que a minha maior assim, decepção nessa pesquisa que eu fiz foi descobrir, e isso eu conversei, inclusive, você também recebeu, né, a professora Gisele Welch, a gente conversou sobre isso na live, que é uma fundamentação que ela não é errada, ela é cínica, ela é mentirosa, porque ela não só está desconectada do texto legal, como ela não propõe nada novo. Ela cria uma verdadeira ficção jurídica. Então, eu vou lá na Corte Especial do STJ, meu Deus do céu, e a Corte Especial vira e fala assim, o 489, parágrafo 1º, inciso 4º, confirma a jurisprudência consolidada nesta Corte de que se o magistrado encontrar um fundamento suficiente para a sua decisão, ele não precisa analisar os demais. Meu Deus do céu! É exatamente o contrário. Todo mundo sabe que o dispositivo foi feito para mudar essa jurisprudência. Exatamente. Então, assim, é um negócio tão assim, alucinante que não dá nem para discutir. Porque você fala, não. Então, assim... Aquela da Cunha Lima Freire, o Rodrigo, nosso amigo Rodrigo da Cunha Lima Freire, fez um vídeo curto, ele ficou tão indignado que ele disse, o voto é esse. Aí ele para, respira e fala, com todo respeito, não entenderam zorra nenhuma que disse o 489. O 489 disse exatamente o contrário do que eles fizeram. E veja bem, é algo sintomático. Há uma circunstância que é outra que também me incomoda de um jeito que dá vontade até de morrer, que é a exigência do STF de que a alegação da repercussão geral seja feita em preliminar de RE. Porque aí a coisa ela é absolutamente escandalosa, porque o CPC anterior previa essa exigência. Essa exigência foi suprimida pelo 1035 para o primeiro. E aí é um silêncio eloquente. É um silêncio eloquente. Por que suprimiu para não manter, pô? E aí, não, o que é pior, aí você vai ler o julgado, você lê, o STF fala assim, a exigência de conforme o artigo 1035 para o primeiro do novo CPC, que repete o artigo antigo, fala, para. E aí é muita mentira junto, é muito engodo. Não é possível que a pessoa que faça um negócio desse acredite no que ele está escrevendo. Porque aquela história, você não quer aplicar, então se esforce um pouquinho e cria uma fundamentação.
Olha lá, não obstante o silêncio da lei, por uma questão de ló, sei lá, fala qualquer coisa. Agora, falar que não mudou, falar que a lei diz aquilo que você quer que ela diga, sem justificar mais nada, isso aí, eu não sei. É dureza. Pois é, por isso que eu estou te falando, que eu pontuei aqui no início da live que numa outra quadra da história, quando esta moral estava fora do direito, aí a doutrina dizia: o bom juiz não é o juiz boca da lei. O bom juiz é o juiz dos princípios. Esse é o juiz constitucional. Esse é o juiz que promove justiça, porque esse é o juiz que tem a dignidade da pessoa humana como farol. Esse discurso é vazio. Porque hoje, penso eu, depois da Constituição de 88, depois de tudo que a gente já construiu de sentido no espaço público, aplicar a letra da lei é a atitude democrática. Aplicar a letra da lei para combater essas decisões bizarras, aplicar a letra da lei aqui é aplicar um texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Goste você, não goste do texto. É uma coisa curiosa, é paradoxal. Parece que aplicar a letra da lei que está escrita é uma atitude quase que subversiva, sabe? Aplicar a letra da lei para dizer, ó, não tem esse requisito para os embargos declaratórios. Eu não preciso sustentar o pré-questionamento aqui. Por quê? Porque isso já não está no texto legal. É paradoxal que hoje aplicar a letra da lei seja algo tão difícil de ser feito pelos tribunais superiores, infelizmente. E que a gente advoga vê isso, né? Percebe isso. Se aplicasse, eu acho que esse argumento de muitos, não, né, temos muitos amigos que são magistrados brilhantes, mas esse argumento de desconsiderar o que está escrito, sem se dar nem ao trabalho de fundamentar, também empobrece a discussão jurídica. Porque vai que o cara traz um bom argumento para dizer, ó, esse artigo aqui já não pode ser aplicado dessa maneira, o alcance tem que ser outro. Ele pode rebater, usando as regras do jogo, trazendo uma boa fundamentação para criar jurisprudência nova, cara. Mas ele nem se dá o trabalho de fazer isso, todo mundo perde na discussão. Por quê? Porque ela fica vazia. Eu não quero, por quê? Porque eu não acho legal, porque eu não acho justo, porque eu não concordo. Aí vira, de fato, um argumento de autoridade. É você tentando, eu ainda não tenho filhos, mas é você dizer, por que você não vai? Ah, porque está chovendo. Ah, mas eu vou dar um jeito aqui. Não, mas no final você diz o quê? Você não vai por quê? Porque eu não quero. Acabou a discussão. Eu tive um caso interessante, e você deve ter acompanhado isso, Dani, que foi no STJ, uma conhecida ministra nossa, amiga também, né, Nancy Andrighi, dizendo que, na verdade, a decisão foi meio complicada, porque eu não vou aceitar a desistência do recurso. Sim. Já tinha pautado para julgamento do recurso especial, e aí o colega desistiu do recurso. E ela disse, não quero que você desista do recurso, não, porque eu acho que há interesse para a gente estabelecer um padrão decisório. Pronto. O Rodrigo, nosso amigo, mais uma vez pegou essa jurisprudência e comentou, né? E aí, pouco tempo depois, eu, num evento, encontrei o ministro Sanseverino, que é um gentleman, e aí eu conversava, poxa, ministro, mas ficou um pouco complicada essa decisão. E aí ele me dizia assim, mas veja só, ele já tinha pautado para julgamento, mas ele pode desistir e ela pode levar a tese. Não tem problema. Mas daí a proibir de desistir não dá, né? Olha o 9. Está escrito no Código de Processo Civil, ele pode desistir. Aí ele depois usou um segundo argumento e me disse assim, mas ela ficou um pouco... não é porque mais havia interesse público, é porque ele disse assim, pô, mas desistiu muito próximo. Há prazo para isso. Ah, mas acho que ele foi meio ardiloso. Aplica a multa. Se você achou que ele atuou de má fé, tem multa para isso. Dá para resolver dentro do sistema. Dá para julgar a tese? Dá. Sem pedir que ele desista. Você acha que ele atua ardilosamente? Dá para resolver dentro do sistema. Por quê? Porque você pode combinar multa por litigância de má fé. Não tem problema. Mas o que foi feito? Não vai por quê? Porque eu acho que você está agindo ardilosamente e eu não vou permitir que você desista do recurso. Essa resposta está fora do sistema, pô. O que eu quero dizer é que com as ferramentas disponíveis no código, você resolve muitos dos problemas que hoje são resolvidos por jurisprudência defensiva sem a devida fundamentação. E isso empobrece a discussão jurídica e isso compromete a produção democrática do direito.
a gente avança numa velocidade muito menor. Quando o ministro me disse, ó, ela ficou chateada tal, e eu falei, não, tudo bem, acabou a discussão. Aí não. É pessoal, é pessoal. Eu não vou ficar invocando o artigo 998, 999, artigo 1000. Aí eu falei, não, tudo bem, acabou. Já era. E é curioso, né, Marcelo, que eu estava gravando essa aula hoje, gravei hoje de manhã, sobre precedente era a minha aula. E aí eu comentava, falei, olha, vem do direito anglo-saxão a ideia de que nem toda decisão é um precedente, né? Então, aquela decisão muito específica, que nunca vai ter a fundamentação replicada de novo, ela não é um precedente. A decisão que aplica um outro precedente, ela não é um precedente. Porque precedente é a decisão cujos fundamentos foram aplicados. E aí eu falei, e tem uma terceira hipótese que deve ser assim lá nos Estados Unidos. Eu não tenho muito conhecimento do direito norte-americano, mas aqui no Brasil as coisas são diferentes. Que é a decisão que se limita a aplicar a literalidade da norma. Falei, meu amigo, isso aqui no Brasil é precedente comemorado. Isso aqui, meu amigo, vira notícia no site do STJ, primeira página. STJ diz que cabe embargos. Aí você fala, mas a lei já não dizia que cabe embargos? Mas o STJ confirmou. Fala, então agora vai. Precedente. Aí você vai ler o precedente, fala, que precedente estranho. Não tem interpretação nenhuma, é a mera aplicação da norma legal. Mas agora que tá seguro, né? Agora vai. Aí você fala, alguma coisa tá errada, porque comemorar a aplicação da literalidade da norma... É dureza. O Vamber, uma vez que você mencionou, ele me mandou um voto lá do STJ, e aí, coincidentemente, foi da ministra Nancy Andrighi. E aí eu peguei o voto, achei interessante, ela produz bons votos, nós sabemos. E aí eu fiz uma pesquisa, eu botei nos sites de notícia, né, jurídicos, do Micalha, do Conjur, passei vários. E a maioria dos sites dava a notícia do voto estampando no post, no site, a foto da ministra. E aí eu fiz uma consideração, eu digo, poxa, eu acho que a gente precisa rever isso. Por quê? Porque da maneira como as decisões são apresentadas nas redes sociais, você empobrece o destaque da decisão e enaltece o do julgador. Dá um ar de pessoalidade. Parece que quem decidiu foi o ministro tal, não foi o tribunal, não foi a turma, a votação não foi colegiada. E eu acho que a gente precisa rever isso aí, porque as respostas aí importantes são respostas institucionais, não são pessoais. Não é, veja, não é fulana de tal, ministro tal, decidiu que agora pode fazer isso. Não. Antes dele chega a legislação, antes dele chega a tradição jurídica. Não é ele quem permite, não é ele quem diz agora aplica. Porque senão, com esse ar de pessoalidade, a gente volta lá para aquele paradigma que se propõe, que a gente almeja superar. Então, acho que a gente também tem que rever um pouquinho disso, né? A maneira como a gente está publicizando as decisões, sempre enaltecendo a figura do julgador, muitas vezes em detrimento do conteúdo da decisão, a gente precisa rever isso. Por quê? Porque a gente não pode estar passando esse ar de pessoalidade à decisão. A resposta ela tem que ser institucional. Não é... Às vezes é curioso. Você pega, como você disse, o STJ decidiu que... E aí você vai ver a decisão, é exatamente o que está na lei. Aí eu digo, qual é a novidade? Por que é o STJ decidiu que? Por que não é o STJ cumprindo o artigo tal da lei? Pronto. Acho que era mais seguro. Isso é notícia, né? Assim, numa situação de normalidade, nem é notícia, né? Bom, pois é. Quando cumpre, vira destaque. Aí, pô, começa aí você olha e fala, caramba, isso é notícia. E o destaque é dado pela foto de quem decidiu e cumpriu a lei. Eu falei, porra, mas é tão exceção que quando você cumpre a lei, vira notícia, você tá a cara estampada no post, estampada no site. Pelo amor de Deus. E nós, como advogados, vamos usar como precedente, como um negócio relevante. Também, né? Surreal, né? Surreal o cumprimento da lei ser precedente, né? Você tá no baile, a música tá tocando, você tem que dançar a música, né? Não tem muito o que fazer, né? Pô, meu amigo, nós temos aqui mais 2 minutinhos de live aí, até o Instagram nos tirar do ar. Então, eu queria agradecer novamente a sua presença. Eu sabia que você tinha escolhido um tema mais filosófico, mas que você ia dar uma pegada pragmática, porque você colocou bem logo no início, né?
É importante uma mudança, né, filosófica, hermenêutica, forma de pensar, para que as coisas mudem na prática, não para que a gente fique conversando Exatamente. filosoficamente para nada, né? É uma questão Exatamente. para fazer a coisa andar, para fazer as coisas acontecer. Eu achei muito bom, muito legal a nossa conversa. Eu já sabia que ia ser assim, né? Então, eu queria te Obrigado. agradecer mais uma vez e deixar com você a palavra aí para o encerramento oficial do encontro. Dani, me permita chamá-lo assim, olha, fico muito feliz por ter sua amizade, muito feliz por ter tido aqui a oportunidade de dialogar com seus milhares de seguidores. Penso que esse é um espaço de interlocução importante e eu fico feliz de ter levado, ainda que de forma breve, uma mensagem crítica aí para o pessoal que nos acompanha. Dizer que você, né, também lá pelo meu Instagram, é sempre bem-vindo. Você é um dos professores que, você sabe, eu admiro, leio, recomendo. E penso que você tem uma preocupação também muito nobre. Você está falando de mim, mas eu penso que você tem uma preocupação muito nobre, que não é só de ficar na academia, mas é de levar essas reflexões para a ponta, para o dia a dia do jurisdicionado. Como você diz, sair do mundo filosófico, acadêmico, para ir para o mundano do processo civil, para a prática do dia a dia. E eu penso que esse diálogo é importante porque é assim que a gente, de maneira mais decisiva, colabora com as reflexões, com o pensamento, para melhorar a vida das pessoas. Dizer para todo mundo que nos acompanha que eu também sigo à disposição de vocês. Foi um prazer dialogar com todos. E dizer que Dani, a casa sempre será sua. Quando quiser aparecer por lá, será sempre bem-vindo. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom dialogar e aprender com você. Beleza, meu amigo? Bom fim de semana. Você também. Valeu. Valeu. Fala ali.